Bem-vindos de volta ao World Affairs in Context, pessoal. Muito obrigado por estarem aqui comigo. Estamos prestes a ver um resgate financeiro como o de 2008. Existe essa possibilidade. E desta vez, pode ser que os bancos privados resgatem o governo federal. Vamos analisar os detalhes. A crise financeira de 2008 foi desencadeada pela emissão generalizada de hipotecas subprime de alto risco e pela transformação desses empréstimos em títulos complexos vendidos como investimentos de baixo risco. As instituições financeiras assumiram alavancagem excessiva e, com o colapso dos preços dos imóveis e o aumento dos inadimplentes, perdas massivas provocaram um colapso sistêmico. As agências de classificação de risco avaliaram mal o perigo, enquanto a da regra inateve era tempo. O sistema bancário paralelo, em grande parte não regulamentado, agravou o impacto. E à medida que grandes empresas como Lehman Brothers faliram, o pânico se espalhou, os mercados de crédito congelaram e a economia global mergulhou em uma recessão. Muitos de nós ainda lembramos do que aconteceu naquela época. A crise expôs falhas profundas no sistema financeiro e levou a amplas reformas regulatórias para evitar colapsos futuros. Como resultado, em 2008, o governo dos Estados Unidos resgatou os bancos e depois aprovou novas regulamentações bancárias para garantir que uma crise financeira daquela magnitude nunca mais acontecesse. Mas agora, enquanto nos encaminhamos para outra grande recessão econômica, eles estão prestes a revogar essas regras. Você pode se perguntar, por que eles fariam isso? Bem, como a dívida federal dos Estados Unidos está agora se aproximando cada vez mais dos 37 trilhões de dólares, e os juros para pagar essa dívida já ultrapassaram 1 trilhão de dólares por ano, os bancos podem agora ter que socorrer o governo federal. Agora, algumas das regulamentações bancárias certamente já perderam sua utilidade e não servem mais para nada. No entanto, as regulamentações bancárias existem para proteger os consumidores e salvaguardar o sistema. Essas regras foram implementadas para evitar que os bancos assumissem os mesmos tipos de riscos que levaram ao colapso repentino de 2008, em primeiro lugar. Um dos principais requisitos regulatórios era o nível de capital. E seja qual for o ativo que eles estejam considerando comprar, é claro que existem limitações sobre quanto desses ativos eles podem adquirir. O objetivo é muito simples, garantir que os bancos não fiquem excessivamente alavancados novamente. Além dos requisitos de capital, os bancos dos Estados Unidos têm restrições quanto à quantidade de títulos do Tesouro Americano que podem comprar. Mesmo que os títulos do Tesouro dos Estados Unidos sejam garantidos pelo governo americano, o que significa que são efetivamente livres de risco, na prática, eles não são isentos de risco. Embora desde que você os mantenha até o vencimento, receba de volta o valor principal e, é claro, os juros. Isso só acontece se os bancos realmente mantiverem esses títulos até o vencimento. Em circunstâncias imprevistas, pense no pior cenário possível, como, por exemplo, uma corrida bancária. Os bancos teriam que vender esses títulos do Tesouro para levantar dinheiro, aumentar o capital para pagar os depósitos. Isso pode parecer algo fácil e relativamente simples de fazer, mas na verdade não é. Isso pode causar a quebra de um banco. Se um banco comprou esses títulos do Tesouro, quando as taxas de juros estavam baixas e as taxas aumentaram desde então. O que, claro, é o caso no nosso ambiente atual e tem sido assim há vários anos. Os bancos estão sentados sobre bilhões de dólares em prejuízos não realizados. Isso significa que eles talvez nem consigam gerar dinheiro suficiente para pagar todos os depósitos nesse pior cenário. É por isso que o Federal Reserve criou o Bank Term Funding Program há alguns anos, que permitiu aos bancos vender esses títulos do Tesouro ao Federal Reserve exatamente pelo valor que haviam pago, e não pelo valor de mercado, desde que esses bancos se comprometessem a recomprar esses títulos depois. Hoje, os bancos dos Estados Unidos ainda têm um limite de quantos títulos do Tesouro podem comprar.
E isso é um grande problema. Não para os bancos, mas para o governo dos Estados Unidos. As taxas da pública vêm subindo. Ao mesmo tempo, Washington está tão cortando impostos, aumentando umas dívidas cada ano. Mas aqui está o ponto crucial. Enquanto o apetite do governo por empréstimos está definitivamente aumentando, o número de pessoas e instituições, tanto nacionais quanto estrangeiras, dispostas a emprestar dinheiro para eles está, na verdade, diminuindo. Deixe-me mostrar o que quero dizer. O balanço do Fed está encolhendo, e isso acontece quando os Estados Unidos pagam sua dívida ao Federal Reserve. Suponha que pagaram $1 bilhão e o Fed pode realmente emprestar apenas 50 milhões de volta. Então, o restante dessa dívida é quitado. Não existe mais uma fonte crescente de dinheiro para o governo federal como havia durante o QE. Como mencionei no meu vídeo anterior, investidores estrangeiros em títulos do Tesouro dos Estados Unidos estão menos interessados na dívida americana devido à perda de confiança. E isso é uma péssima notícia para o governo dos Estados Unidos, porque ele financia suas operações emitindo dívida, já que sua arrecadação de impostos vem caindo. Com menos compradores e um governo que precisa tomar mais empréstimos, o que acontece? As taxas de juros sobem. Dito tudo isso, significa que o governo dos Estados Unidos não tem muitas opções além de revogar algumas dessas regulamentações bancárias, porque o risco que eles enfrentam agora pode ser ainda pior do que o colapso de todo o sistema bancário. Se o governo der calote, isso é, na prática, o fim do jogo para a economia global e para a economia dos Estados Unidos também. Isso nos leva às iniciativas mais recentes para revogar o índice de alavancagem suplementar, o que permitiria que os bancos dos Estados Unidos comprassem, provavelmente, uma quantidade ilimitada de títulos do Tesouro americano. Se e quando as mudanças propostas para o setor bancário entrarem em vigor, quando forem implementadas, é bem possível que vejamos uma onda de compras de títulos por parte dos bancos. E claro, não será pelo Federal Reserve. Veremos essa onda vindo dos bancos, de instituições privadas. É uma brecha que pode funcionar como afrouxamento quantitativo, só que sem a participação do Federal Reserve. Os bancos privados farão todo o trabalho sujo durante o resgate do governo. E se isso acontecer, podemos ver taxas de juros mais baixas, especialmente sobre a dívida do governo. Por sua vez, os Estados Unidos podem aproveitar para refinanciar dívidas com juros altos em empréstimos mais baratos. Ao final desse processo complicado, é provável que o governo dos Estados Unidos esteja em posição de continuar gastando, emitir mais dívida, ou seja, aumentar o endividamento, o que pode levar a mais inflação internamente, já que veremos na prática mais gastos descontrolados e taxas mais baixas. Claro, as taxas podem até cair para o governo, mas para você e para mim, provavelmente vão subir. Por quê? Bem, porque os credores privados provavelmente vão exigir taxas mais altas para compensar essa inflação e o aumento do risco. Me diga o que você acha desse novo desenvolvimento nos comentários abaixo. Eu adoraria saber sua opinião, como sempre. Muito obrigado por assistir. Lembre-se de mostrar seu apoio, curta, inscreva-se e compartilhe. Eu adoraria ouvir de você. E lembre-se de se inscrever na minha newsletter no Substack em worldaffairsandcontext.com. Adoraria ver todos vocês por lá. Aproveite o resto do seu dia e nos vemos aqui de novo amanhã. Até mais!